No ar, espiritualidade na ação. E hoje, como não podia deixar de ser, o tema é dando prosseguimento, aprofundando o nosso querido Papa que Deus enviou para nos ajudar a buscar um rumo cada vez mais vigoroso na sociedade mundial. Eu volto a dizer, o Papa, hoje em dia, e sempre, ele precisa amadurecer nele a convicção que ele é líder não só da Igreja Católica, ele é líder do mundo, porque o Evangelho não veio para a Igreja Católica. O Evangelho de Jesus veio para o mundo. Então, o Papa, que é fiel a Jesus Cristo, trabalha para o mundo. Então, hoje vamos refletir Leão XIII e Leão XIV. Ações e espiritualidades. Como é que se encontram-se essas duas realidades? São convergentes? E hoje vai estar aqui conosco entrevistando uma budista, Frei Davi, católico, e uma budista. Vamos entrevistar um bispo católico, que vou falar daqui a pouquinho. Primeiro vamos apresentar a nossa irmã, a Natália, que é budista. Natália, se apresente para nós. Olá, Frei Davi, muito obrigada por mais um programa aqui no Espiritualidade na Ação. Eu sou Natália Demes, moro em Manaus, sou advogada, sou budista, sou mãe e atuo como ativista pelos direitos das mulheres aqui em Manaus, e é sempre uma satisfação estar aqui com você. Natália, você sabia que o nosso programa, além de ser transmitido pelas várias redes de ICL, também é transmitida pela TV do Rio Grande do Sul, a Pop TV. Chamo agora para estar conosco o convidado de hoje, Dom Vicente, que é bispo de Livramento, lá na Bahia. Meu irmão Dom Vicente, cadê você? Oi, Frei Davi. É bom estar com vocês aqui, Natália. Bom saber, Natália é budista, disse que é mãe, e a gente ontem se uniu para rezar e pedir, agradecer e pedir dignidade para todas as mamães. Parabéns para você, Natália. Estamos aqui, Frei Davi, para contribuir com esse debate, nesse momento de espiritualidade, conversando um pouquinho sobre um diálogo entre Leão XIII e Leão XIV, que é o nosso atual Papa. Boa tarde, Dom Vicente. Que bom estarmos aqui. Boa tarde para você e para todos. Dom Vicente, nesse diálogo, você acha que a Rerum Novarum de Leão XIII vai ter uma continuação com a Rerum Novarum da internet, com a Rerum Novarum do texto moderno a partir do Leão XIV? É o contexto que nasceu a Rerum Novarum, inclusive foi bom lembrar aqui os primeiros estudos de doutrina social da igreja que eu fiz quando era estudante de teologia na FAGE, enquanto seminarista redentorista. O primeiro grande documento que a gente estudava é exatamente sobre as coisas novas, que é um documento sobre a questão principalmente da dignidade dos trabalhadores, mas ela acontece no final do século XIX. Veja bem, nós estamos no início do século XXI. Então o mundo mudou demais, né? O mundo se transformou demais, a humanidade hoje é muito mais globalizada. Eu acredito sim, Frei Davi, até escutando o próprio Papa justificando o nome dele, Leão XIV, que ele diz que é uma menção especificamente, aí, uma delas, né, às questões sociais de Leão XIII. Eu acredito que hoje escrever uma outra Rerum Novarum hoje, claro que daria continuidade a alguns temas, mas teria que ampliar muito mais, como esse da inteligência artificial, que ele também vem dizendo sobre ela. Então eu acho que dá para fazer um diálogo sim, porque a espiritualidade, o espírito da igreja transformadora de cada época, é claro que dá para a gente fazer uma interlocução sim. Natália, você como budista, com certeza, tem pergunta para o nosso Dom Vicente. Bom,
nós budistas sempre temos um olhar da espiritualidade bem amplo também. E o Papa Francisco foi uma representação de uma preocupação com os direitos humanos, com a diversidade, com a inclusão. Então, nos trazia um grande amparo a todos nós, todos os pronunciamentos dele, o comportamento dele e as preocupações dele. E nos últimos pronunciamentos do Papa Leão XIV, nós temos visto também uma preocupação dele com a paz, né? O último discurso que ele fez ontem foi muito bonito, pediu cessar-fogo em Gaza, pede que nós tenhamos diálogo e nos desarmemos, né? Dom Vicente, você pode fazer um comentário sobre essas prenoções do Papa Leão XIV e o que a gente pode esperar de todo o seu período enquanto Papa? Sim, eu creio, Natália, que as impressões primeiras, né? Claro que nós não estamos aqui fazendo, nem é pretensão nossa fazer um diagnóstico daquilo que está por vir, porque eu acho que um Papa também não está pronto, ele vai entrar agora na sua nova missão e, diante dos desafios, tomar os seus posicionamentos, escrever seus textos, encíclicas, enfim, dar as suas orientações. Mas essas primeiras impressões, concordo contigo que dá para a gente esperançar muito dessa igreja aberta, que na verdade está a serviço do reino de Deus, como o Frei Davi disse. Nós não somos, a igreja não tem um objetivo em si mesma, não é um grupo seleto, ela é porta-voz de uma boa notícia, que é o evangelho para todas as criaturas. Então, com esse paradigma, com esse horizonte, eu penso que essas primeiras palavras dele são muito inspiradoras, porque Shalom é uma palavra que toca a todos. Não há paz sem a construção de diálogos internacionais hoje, sem o cessar-fogo das guerras, enfim. E a questão do próprio dialogar com a imprensa, pedir que a imprensa seja construtora de uma comunicação sem guerra das palavras, isso tudo inspira muito a um tempo de abertura de uma igreja que quer dialogar com a sociedade global. Eu espero, Natália, que o que venha pela frente reconheça que essa paz ela não vai acontecer sem justiça social, sem proteção ao meio ambiente, sem a defesa da ecologia integral, porque uma coisa é eu desejar paz, outra coisa são os processos, inclusive, de perdão ou de reparação de dívidas extremamente graves, históricas, que temos com os negros, com as mulheres, com os homossexuais, com o planeta Terra. Então nós estamos imersos numa sociedade que, para falar de verdade de paz, nós temos que ter um profetismo aí e reconhecer profundamente que há processos extremamente agressivos e violentos contra a natureza e contra o ser humano em diversos setores, principalmente em relação aos mais pobres. Então a esperança é de que essas palavras iniciais abram processos de uma verdadeira conversão profética de nossa igreja, que é em diálogo também com as outras religiões. Vamos esperar também as suas manifestações em relação aos outros credos, às outras religiões, porque é impossível pensar paz hoje numa sociedade globalizada sem esse diálogo interreligioso, né? Sem esse encontro das religiões. Verdade. Dom Vicente, a imprensa mundial e no Brasil mostrou que, antes mesmo da morte do Francisco, o Trump definiu influenciar na escolha do Papa. E ele, então, escolheu como diplomata dos Estados Unidos, do Vaticano, um cara da ultradireita. E como não se bastasse, quando ele foi no enterro do nosso querido, no velório, da despedida do nosso querido Francisco, ele não seguiu o protocolo que ele recebeu, que é de com um terno escuro, mas foi com um terno azul, claro. E ele teve a ousadia de exigir fazer uma reunião dentro da Capela Sistina, aos olhos do mundo inteiro, com o Zelensky. Até aí, eu achei muito bonito usar a igreja como espaço para buscar a paz.
Mas será que ele só estava interessado em buscar a paz? Ou ele estava interessado em garantir o grande marketing? Você acha que foi assim, um recado bem dado do conjunto dos cardeais em escolher um Papa americano que pense totalmente diferente da visão do Trump? Sua opinião? Penso que a gente primeiro acredita também na força do Espírito Santo que rege todas as coisas e age onde a gente menos espera. Eu imagino que, certamente concordo contigo, que esses gestos de Trump ali significaram alguma posição dele lá, algum interesse, lógico que sim. Mas eu acho que isso foi superado por uma outra posição, que é a eleição de Leão XIV, inclusive porque ele tem alguns pontos críticos em relação, manifestos já em relação a Trump. Então eu acho que a coisa saiu por outro lado, e ainda mais agora quando o próprio Papa, ao dizer Shalom, dizer paz, também condena o que está acontecendo na Ucrânia e na faixa de Gaza com os palestinos. Isso já marca uma posição mais clara do Leão XIV em relação a todos esses conflitos internacionais. Agora, não dá para a gente acreditar em boa vontade de uma personalidade dessa como o Trump, porque ele tem um histórico e ele é muito fiel a esse histórico dele. Por exemplo, na pauta ambiental, não mede esforços para se retirar dos acordos em relação à emissão de gases poluentes. Ele sempre tem mostrado que a pauta é elitista, é higienista, contra os imigrantes, por exemplo. Isso é um histórico dele, né? Acho que nesse ponto, o Frei Davi, eu não acredito que a influência dele tenha dado certo, porque eu acredito muito mais na abertura e no perfil de que Leão XIV não vai por esse perfil aí da extrema-direita, ainda que a gente pode reconhecer algum tipo de posicionamento mais moderado em relação a alguns pontos, mas eu acredito que ele é muito mais avançado, ou está buscando muito mais progredir com os temas que temos aí, do que essa posição fechada do governo norte-americano. Muito bom. Natália? Dom Vicente, assim como no budismo nós temos o Dalai Lama, que figura como líder religioso e também como líder político no Tibete, ainda que nesse momento ele não esteja mais residindo no Tibete, o Papa também exerce essa função, né, uma função de líder espiritual e também de líder, de chefe de Estado, né, do Vaticano, e é uma figura influente na política internacional. Ele guia a fé de mais de 1 bilhão de católicos e, ao mesmo tempo, ele precisa dialogar com as alas progressistas, com as alas mais conservadoras, e o fato de o Papa Leão XIV ter passado um período de seu tempo na América Latina, que é considerado uma região periférica do mundo. O senhor vê que essa experiência dele pode ser benéfica para a atuação enquanto Papa, enquanto o seu diálogo com as alas mais conservadoras, como o senhor mesmo comentou, a necessidade de justiça social, de reparação histórica com grupos minoritários e do meio ambiente. O senhor acha que a vivência dele, se o senhor puder falar um pouquinho da vivência dele aqui na América Latina também, seria bem interessante de pensar sobre. Esse contato, sem dúvida, com a cultura peruana, que é muito encharcada dessa vivência, inclusive dos povos originários, certamente leva ao coração dele um mundo de vivências. Inclusive algumas imagens que a gente já viu ele se misturando às tragédias ambientais do povo. Isso tudo traz uma carga de experiência, um acúmulo de experiência missionária. Um agostiniano, foi superior aí da congregação, conhece o mundo, dialogou com realidades muito diversas. E eu diria que sim, o Papa tem essa função espiritual, líder dos católicos, mas ele também é um chefe de Estado. Claro que ele vai ter que pautar aí relações diplomáticas. Agora eu gostaria de refletir, Natália e Frei Davi, todos que nos acompanham. É claro que dialogar é sempre o caminho
mais importante. Agora, dialogar não significa com direita ou com esquerda, não significa negociar o evangelho. Porque tem realidade, tem o real aí nessa história. Tem o real. Agora eu vou, para poder agradar o lado de lá, o lado de cá, eu vou fazer uma maquiagem do evangelho. Então não vamos falar muito de pobre, não vamos tocar muito nesse assunto, porque isso desagrada a extrema-direita. Não vamos falar muito de liturgia, de espiritualidade, porque isso, eu acho que nesse ponto, eu não entendo diálogo como isso. E às vezes eu escuto nas redes sociais como se assim, um homem que vem para conciliação. Olha, sinceramente, tem coisas que não são conciliáveis. Você colocar um processo de evangelização ou de busca pela paz, até pelo nosso ponto de vista mesmo cristãos, quanta coisa que a gente fez de boa com a nossa vivência cristã, mas também quanta coisa a gente contribuiu com a colonização. Desmerecer isso para agradar uma ala de pensamento seria vender o evangelho. Eu não acredito que isso vá acontecer no processo de amadurecimento do nosso Papa Leão XIV. E queria dizer também que eu acho que o ministério do Papa é um ministério de aprendizado. Eu creio que ele não esteja pronto. Ele deve estar começando um caminho de aprendizado de como é que ele vai conduzir essas coisas todas. Mas gostaria, no contexto da nossa reflexão, Natália, que às vezes eu penso, Frei Davi, que alguns grupos ficam pensando assim, chegou um Papa conciliador, ou seja, ele vai colocar propostas antagônicas se encontrando na mesma mesa e está tudo bom. Não está tudo bom, não. Tem lutas acontecendo, tem pautas muito claras que, para haver um crescimento do reino de Deus, há que haver um posicionamento. Nós não podemos dizer que, em nome da paz, nós vamos deixar os pobres morrendo de fome. Isso é inadmissível. Ou que o aquecimento global está acontecendo aí e nós não vamos fazer nada com ele porque as nações mais ricas têm que se conciliar com as mais pobres. Como assim? Que conciliação é essa? Há processos históricos de luta que precisam ser enfrentados. E aí eu colocaria, não sei você como budista, não há paz sem conflitos. E não tem essa coisa de uma pacificação ou de uma passividade pacífica. Não, só há paz verdadeira enfrentando os nossos conflitos. E os pobres têm que estar aí no pivô, né, Frei Davi, no centro das nossas atenções. E hoje também a própria terra que grita, né, por justiça. Exatamente. Olha só, quero lembrar a todos os seguidores do ICL, a todas as entidades que transmitem esse programa, quero lembrar que vamos ter a segunda turma do curso de pós-graduação. Olha só, curso de pós-graduação do ICL, juntamente com a FESP São Paulo. A aula inaugural, na verdade, a aula motivadora, vai ser agora dia 15 de maio, às 20 horas. As inscrições estão quase se esgotando. Sugiro que você entre no site do ICL ou nesse link aqui, que vai aparecer aqui abaixo. Entre nesse link e já se inscreva urgentemente para você não perder essa oportunidade. O Papa Leão XIII fez uma carta muito corajosa, conclamando os bispos do Brasil a dedicar seu tempo, dedicar sua vida, sua energia para acabar com a escravidão no Brasil. A Educafro já decidiu. Estamos criando um grupo de intelectuais e vamos pegar a carta de Leão XIII e vamos escrever uma carta para o Leão XIV agora, mostrando a ele que no Brasil de 1888, quando 5 de maio de 1888, ele escreveu essa carta conclamando os bispos a serem mais engajados na libertação do povo negro. Vamos mostrar ao Papa querido Leão XIV que quase nada andou daquele ano até hoje. Na sua opinião, por que a Igreja Católica é tão omissa na luta do povo negro? Eu li um pouco da carta de Leão XIII,
Ele tem palavras fortíssimas na questão do vergonhoso sistema de escravidão. De fato, é um documento inspirador, tão antigo e tão novo. E agora eu me lembro quando o Frei Davi está dizendo essa reflexão sobre o que Papa Francisco também fala, se eu não me engano, na Fratelli Tutti. É uma pena que, falando das religiões e da igreja, uma pena que a gente condene tanto a escravidão e tenha demorado tanto tempo para reconhecer o horror que foi, o que é a escravidão. O que Frei Davi está colocando é a continuidade, porque aquele negócio lá de 1888, que teve a lei que aboliu a escravidão, teve lá os processos, algumas pequenas, poucas conquistas, porque de fato o Brasil é imerso num grande problema estrutural de racismo. Isso primeiramente é reconhecer que isso é uma tragédia do ponto de vista da gente ser reconhecido como um dos maiores países católicos do mundo e conviver com um altíssimo nível de racismo, de falta de fato de trabalhar essa temática de que nós somos um Brasil profundamente gerado pelas culturas afrodescendentes, pelas culturas negras, pela religiosidade. Veja quando a gente toca ainda, você estava dizendo da educação, mas quando a gente toca no tema da religião, quanto preconceito ainda sofrem as religiões de matriz afrodescendente. Então, você me perguntou por que a igreja convive. Eu imagino que é porque, na maioria das vezes, nós estamos numa situação de pecado, que a gente ainda não resolveu fazer um processo de conversão profundo, estrutural. Não adianta eu aqui dizer que eu não sou racista, e nem nós aqui não somos, mas a gente não consegue, a gente tem que mudar uma estrutura, uma mentalidade. E a gente foi construído sob bases de estrutura que tudo aquilo que a gente respira, inclusive a nossa religião, está pautada em racismo. Infelizmente, nós nos construímos, inclusive, enquanto evangelização, condenando os elementos religiosos dos africanos. Eles sobrevivem, eles resistem, mas por mérito e por força da sua própria resistência. Nós incluímos, às vezes incluímos, mas ainda não chegamos a mudar essa coisa que é mais radical. Acho que é um pecado estrutural esse, viu? Não depende só da boa vontade individual. Apoio vocês se precisarem até da minha contribuição. Eu estarei aí pronto a ajudar a repensar esse novo grito contra a escravidão. É porque é o dado real, isso que eu falo da realidade. Não adianta a gente maquiar a realidade, porque quando você pega as estatísticas, quem morre na favela, quem morre nas periferias, são os jovens negros, são quem está mais no presídio. Então você vai vendo os números. Então se você pega, como o Frei Davi disse, quem tem menos acesso à escola são os negros, quem tem mais acesso às cadeias, aos presídios, os negros. Você entende? Então os negros estão muito mais afastados dos benefícios e mais próximos das feridas da sociedade brasileira, né? Quem são os mais afetados por tantos problemas sociais? É a população negra. Então, eu creio que sim, o Frei Davi. Por quê? Eu acho que tem várias justificativas, mas é porque eu acho que mudar, lembrando até Nietzsche, né? Mudar uma estrutura social não é com 2 dias, não. É com um processo de formação Precisa começar, profundo, né? que a gente vai demorar séculos, é claro, a gente tem que fazer agora, mas a gente tem que insistir na luta e na resistência. E para dentro da nossa igreja, basta ver também o número dos padres que são negros, dos bispos que são negros. Você vai ver que é um dado de realidade essa questão da desigualdade, né? O nosso horário estourou, muitos desafios. Infelizmente nosso horário estourou. Eu peço à Natália para dar sua mensagem final, Natália. E lembrando que a Natália vai estar conosco no programa de sábado, no programa de terça-feira que vem. Natália, sua mensagem final, nosso horário já estourou.
Obrigada, Frei Davi. Obrigada, Dom Vicente, pelas palavras, pelo seu saber compartilhado e um tanto de também esperançar que o senhor traz também na sua fala e no seu olhar, que é muito crítico também sobre o posicionamento da Igreja Católica nos dias atuais. Isso traz para a gente também um sentimento de que estamos todos juntos, né, numa busca pela paz e que, de fato, não acontece sem conflitos, mas a forma como os conflitos são canalizados é que permitem que as relações sejam horizontalizadas e não verticalizadas e não uma relação de dominação. Muito obrigada novamente, Dom Vicente. Obrigada, Frei Davi. Obrigada a quem está assistindo. Dom Vicente, a sua mensagem final, mas antes, Dom Vicente, eu queria saber quando vai ser a sua visita de Límina e se você pode levar a nossa carta e entregar na mão do Papa Leão XIV. Ainda não temos data para a Límina, vamos aguardar, assim que souber eu te comunico, mas a gente não tem agenda, porque nós fizemos uma rodada de visitas aí com Francisco bem recente, né? Vamos aguardar. Sobre a minha mensagem final, eu deixo com essas palavras mesmo que a Natália disse, uma voz tão feminina, tão forte, de fato, o reconhecer, né? A religião, que o budismo tem uma grande contribuição para dar nos dias atuais, principalmente com esse tema da paz, e dizer que nós esperamos, assim, a primeira coisa em relação ao Papa Leão XIV é que nós estamos à disposição para contribuir com ele numa igreja que já vem sendo sinodal, em saída, uma igreja que busca as periferias, que busca o diálogo, que busca o encontro de um mundo melhor. Então nós primeiro já colocamos a nossa missão, nosso ministério à disposição dele para isso. Agora, tem coisas que de fato a conflitividade é importante, há ideias diferentes, elas não podem ser abafadas, mas tem alguma coisa que nos rege, que é o Evangelho, que é o reino de Deus. Isso aí é que faz a gente ganhar a estrada do caminho da vida ou não. Então, agradecer, Frei Davi, pelo seu convite. Natália, um grande abraço, conte com a gente em outros momentos também. E que bom saber que essa rede de comunicação e esse programa preza pelo pensamento crítico, por uma visão que aprofunda a realidade, que leva em conta o nosso real, que defende valores extremamente importantes para os dias atuais. Grande abraço, Deus nos abençoe a todos. Sigamos com muita perseverança, esperança e muita profecia. Muito bom. O Espiritualidade na Ação quer deixar para vocês um texto bíblico para servir de motivação e de link entre o que debatemos aqui e a vida de vocês. Vamos ler juntos, vamos ler em silêncio e eu leio em voz alta o texto bíblico. De sorte que já não és escravo. De sorte que já não és escravo, mas filho. E se filho, também herdeiro de Deus, por meio de Cristo. Portanto, esta situação de escravidão que o nosso querido Leão XIII enfrentou com coragem, e aqui estamos repetindo ações e espiritualidade que vem de Leão XIII a Leão XIV. Temos certeza que o combate à escravidão moderna, principalmente a uberização do trabalho, que é uma escravidão moderna que pega negro, pega branco. Se é pobre, tome pancada. Nós temos certeza que vai ser enfrentado pelo nosso querido Papa Leão XIV. Pai querido, abençoe o nosso Papa Leão XIV. Pai querido, que a carta que o Papa já está escrevendo em mutirão, mostrando ao Papa Leão XIV a lerdeza do Brasil e a lerdeza da Igreja do Brasil em atacar essa grande ferida que é a escravidão. Pai querido, nos ajude para que essa carta dê o efeito necessário e que todos os bispos do Brasil que vão ter visita ad limina com o Papa Leão XIV tenham a coragem de levar essa temática, porque todos eles, Pai querido, insidomícios, eles não levam a mensagem do povo negro, levam a mensagem bem limitada das suas dioceses, mas preciso, Pai querido, todos os bispos do Brasil levar a dor, as angústias, o sangue do povo afro-brasileiro. Te pedimos isto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Tchau, tchau. Por que as elites odeiam tanto o povo brasileiro? Segundo essas elites, as cidades de fora são sempre as melhores, as pessoas lá são mais educadas, honestas, bonitas. Cidade boa é Miami, comida e cultura de valor só na Europa. É sobre esse tema e a explicação disso que farei a próxima aula magna da pós-graduação do ICL, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. A aula Por que as elites odeiam o povo brasileiro será no dia 15 de maio, na quinta-feira, às 20 horas. É uma aula de graça e aberta ao público. Uma oportunidade única para você conhecer essa pós que é revolucionária. Participe desse momento especial com o ICL e a FESP São Paulo.